Ok. Então, vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 18 de junho de 2020, na parte da tarde, a partir das 14 horas. Nós temos na pauta três processos que foram incluídos em cumprimento a decisões judiciais, então nós vamos dar prioridade a esses três processos para garantir que eles sejam julgados, né, ainda hoje, assim dar cumprimento à decisão judicial. Então, vamos iniciar o julgamento pelo item número 48 da pauta, recorrente Scanca, da relatoria do conselheiro Alexandre. Eu vou pedir para todos que desliguem o microfone e passo agora a palavra para o conselheiro Alexandre para relatar o processo. Obrigado, Neudson. Só antes de fazer a relatoria, fazendo um resumo do processo, é um pedido de restituição desse contribuinte, da Scanca, e teve uma parcela do crédito do contribuinte que seria derivada de estimativas compensadas. E aí essa parcela não foi reconhecida no âmbito do presente processo administrativo. Ou seja, lá atrás, o contribuinte, ao recolher estimativas mensais, ele utilizou Perdecomp para esse recolhimento das estimativas, e aí, nesse segundo momento, ele vem pedir o crédito todo que estava composto, inclusive, por essas estimativas, mas também por IR-fonte. Então, esse é o caso concreto. O despacho decisório não conheceu uma parte das parcelas dos pagamentos, né, das estimativas, na verdade, cerca de 200 mil ali, a grosso modo. E aí a discussão toda a primeira, né, se seria possível esse saldo de estimativas compor ou não o saldo negativo do contribuinte. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que durante o processo administrativo aqui, o contribuinte entrou com uma ação judicial para que seja julgado, dado que o processo administrativo em que essas perdecompes de estimativas lá atrás foram utilizadas, que essas compensações foram feitas, foi homologado. Então, basicamente, ele traz aqui os dados desse outro pedido de compensação lá atrás, que compôs o crédito obtido objeto agora do pedido de restituição. Então, esse é o cenário do nosso caso aqui. Então, eu vou fazer uma leitura do relatório, mas vai ser uma leitura rápida aqui, eu vou pular algumas partes. Então, trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que decidiu considerar improcedente a manifestação de conformidade. É um pedido de restituição-ressarcimento, per número tal, apresentado com vistas a haver reconhecido o direito creditório em favor da interessada relativo ao saldo negativo de RPJ da DIPJ 2009, cujo valor do saldo negativo original era de 758 mil. O despacho decisório aqui, aí eu trago até cópia dele, ele deferiu parcialmente o pedido, então deferiu de apenas 555 ao invés dos 758, por isso que eu falei a grosso modo ali, a diferença de 200 mil, né? Por quê? Porque vocês vão ver ali no quadrinho que, com relação àquela coluna de estimativas compensadas, na Perdecomp constava esse valor de 990, né? Foi o que ele pagou, o que ele adimpliu mediante compensação, só que a Receita Federal só confirmou 785. Então, aqui estão as informações do despacho decisório. Vou pular aqui. Então, basicamente, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade contra essa decisão e contou um pouquinho da história, né, explicando que tratava-se de compensação, que originou um outro processo administrativo. Então, esse outro processo administrativo daquela compensação que originou o crédito estava, à época, pendente de julgamento. Então, é isso que ele trouxe na sede da manifestação de conformidade. Aí vou pular aqui toda a história dos fatos.
Então, ao final, a defesa requereu que seja homologado o crédito compensado pela interessada, indo para o parágrafo seguinte. A interessada impetrou ação judicial visando a concessão de tutela de evidência, a fim de que fosse determinada a imediata apreciação das manifestações de conformidade e do processo administrativo. Na decisão de primeira instância, foi indeferido esse pedido de tutela de evidência. A DRJ, ao analisar a manifestação de conformidade, julgou a manifestação improcedente. O recorrente apresentou o recurso voluntário, alegou que o valor não homologado na presente decomp decorre da homologação parcial, tal qual já exposto, de uma outra decomp, né, cujo o despacho decisório havia sido impugnado. E sobreveio decisão final naquele outro processo, aí eu trago o número aqui, que reconheceu a integralidade do direito creditório. E aqui eu trago o trechinho da ementa. E, por fim, aí, restando líquido e certo o crédito objeto do processo, o fundamento da decisão recorrida não mais se sustenta, devendo ela ser reformada integralmente, garantindo a restituição do contribuinte. Esse é o relatório. Passando aqui brevemente já para o voto, o recurso é tempestivo. Aí aqui eu trago até um trecho de voto do Toselli, do conselheiro Toselli, que diz respeito à questão de reconhecimento de estimativa compensada e não homologada na formação do saldo negativo. Então, trago aqui uma decisão da nossa turma, ali do final do ano, que reconheceu que computa o saldo negativo, esse montante. Trago até um trecho do voto aqui, que eu não vou me alongar. Então, podemos pular todo esse trecho do voto. Bom, aí eu vou ali para o finalzinho agora da página 8. Então, não bastasse essa possibilidade potencial, né, de que o crédito compensado e não homologado, a estimativa, desculpa, compensada e não homologada, constituísse o saldo negativo, no presente caso, sobreveio a decisão final proferida no processo administrativo do número tal, que reconheceu a integralidade do direito creditório objeto da decomp. Trago aqui a ementa do acórdão. Na verdade, não é ementa porque ele foi dispensado de ementa, mas o trecho do acórdão fala que o direito creditório foi reconhecido, o acórdão número tal da terceira turma da DRJ de Brasília, julgado em 30 de julho de 2018, processo tal. E destaco aqui um trecho do voto condutor do acórdão da DRJ, que reconheceu a integralidade. Então, ele se refere exatamente àquela decomp, e aí o trecho que eu grifei. No entanto, a consulta às DIF, que trazem o interessado como beneficiário, confirmam retenções que satisfazem as deduções pretendidas após conciliadas divergências na identificação dos códigos de receita e ou CNPJ de fontes pagadoras. Diante do exposto e tudo mais que consta do auto, voto no sentido de procedência da manifestação de conformidade e pelo reconhecimento do direito creditório em litígio, de modo que seja homologada a compensação pleiteada até o seu limite. Dessa forma, o fundamento da decisão recorrida aí do nosso acórdão, que está sendo discutido agora no seu objeto, o acórdão do DRJ, não mais se sustenta, já que o crédito virou líquido e certo, aquele montante que não havia sido reconhecido, o que apenas indica a necessidade de provimento do presente recurso. Então, ante o exposto, nesse caso aqui, eu voto por conhecer e dar provimento ao recurso. É como voto. Ok. Obrigado, Alexandre. No debate, algum questionamento, alguma dúvida? Não, vamos à votação, então. Só fazer um esclarecimento. Me parece que o fundamento é duplo, né? Primeiro, aquela ideia de que se a estimativa foi quitada com compensação, independentemente dessa compensação ser homologada ou não, ela já deve ser considerada no saldo negativo, inclusive a gente discutiu isso já nessa reunião. E, adicionalmente, o fato dessa discussão já ter sido resolvida a favor do contribuinte, no sentido de reconhecer a quitação da estimativa, né? Então, tem esses dois fundamentos, certo? Então, Alan?
Então, presidente, apesar do relator ter feito essas considerações aí, a parte que eu divirjo em parte, me parece que a ratio decidendi aqui do voto dele é fundamentalmente a certeza e liquidez, né, que já foi comprovada com a DECOMP, que foi homologada a compensação, de modo então que eu acompanhe o relator em toto. Ok, Toselli? Acompanho, presidente. Efigênio? Oh, desculpe, o Lisandro? Lisandro. Acompanhe pelas conclusões. Pelas conclusões. Gisele? Acompanho o relator. Agora sim, Efigênio. Como o Alan bem pontuou, presidente, a questão da divergência ela foi superada, né? Então eu acompanho o relator também. Certo. O Alexandre é o relator. Bárbara? Acompanho, presidente. Eu, assim, como são dois fundamentos, eu vou acompanhar pelas conclusões, porque eu não concordo com um deles, né? Então, eu vou acompanhar pelas conclusões. Então, ficou assim, dar provimento ao recurso voluntário, por unanimidade, votaram pelas conclusões, Lisandro e Neudson. Ok? Só anotar aqui. Dar provimento por unanimidade. Pelas conclusões, Lisandro e Neudson. Também, próximo item da pauta, item 149, relatoria do conselheiro Lisandro. Com a palavra, conselheiro Lisandro. 149. Bom, eu vou tentar resumir, mas adianto que há muitos fatos que instruem os dois processos e, depois do meu resumo, vou tentar suprir com a leitura do parcial do relatório e voto. Lisandro, por favor, só um esclarecimento. São dois processos do mesmo contribuinte? Eles têm relação? Qual seria a relação entre eles? Vou chegar lá. Tá joia. O resumo que eu farei, ele vai incluir já os dois processos. São dois processos, como o Nilton falou, do mesmo contribuinte. Os fatos são parecidos, foram no mesmo ano calendário, só que um é imposto de renda retido na fonte e o outro é imposto de renda da pessoa jurídica. O que facilita um pouco essa relatoria conjunta é que, naquilo que é específico de cada processo, não há impugnação. Ou seja, a pessoa jurídica, no processo de RPJ, ela não vem dizendo assim, olha, é omissão de receita. Ela não vem dizendo, eu não omiti a receita. Esses recibos, essas DIFs de terceiros, esse meu livro diário aí que diz que eu tive faturamento, isso aí é tudo inverídico. A pessoa jurídica não fala sobre isso. Ela não impugnou. E em relação ao fonte, a fiscalização também foi nos livros e documentos e recibos e disse, olha, você fez pagamentos aqui, quero comprovar da causa. E ele também não vem respondendo e contestando ou rebatendo esses pagamentos. Não fiz os pagamentos, coisa do tipo. Então, no mérito, isso não é contestado. O máximo que ele faz é contestar, dizer, olha, esses pagamentos, eles não poderiam ser motivo de imposto de renda retido na fonte, artigo 61, porque já foi tributado lá na pessoa jurídica. Ele entra naquela discussão da concomitância, do bis in idem, vamos dizer assim, né? Do bis in idem.
Só que, nesse caso, não se aplica bem, e aí eu já estou adiantando, porque não é aquele caso, por exemplo, que eu tinha uma despesa na pessoa jurídica, essa despesa é glosada, aí gera um IRPJ, e o pagamento dessa despesa gera um imposto de renda na fonte. Não é esse caso. E nem é aquele caso, por exemplo, de repente, do depósito bancário, que configuraria também uma entrada em outra pessoa jurídica. O fato houve uma omissão, certo, de receita, comprovada e não contestada, e lá no imposto de renda retido na fonte, o fiscal foi nos livros contábeis do contribuinte e verificou que houve pagamentos que muitos deles não têm nada a ver, inclusive, com a atividade, empréstimos, pagamento de crédito, está listado aí, nós vamos chegar lá, a lista dos pagamentos. Então, não se aplicaria aquela jurisprudência, mesmo que eu aderisse à jurisprudência de que os dois artigos, né, da omissão de receita e 61, eles conflitam, não se aplica nesse caso por conta dos fatos mesmo, né, os fatos comprovados aí, tanto da omissão como dos pagamentos que a empresa faz. Bom, então, a relatoria ela vai, de início, tentar fazer uma relatoria em conjunto. Então, o que acontece aqui? O ano calendário de 2010 é um escritório de advocacia. O escritório de advocacia tem como proprietário, vamos dizer assim, o senhor Paulo Roberto Murai, por isso, os dois processos Paulo Roberto Murai, Sociedade de Advogados. Ele é o administrador e detém aí 99% das ações, das cotas, vamos dizer assim. Cotas, na verdade é cota. Uma sociedade simples pura, então é cotas. Ele tem outros advogados trabalhando com ele e, vamos supor, aqui tem mais ou menos uns 10 advogados, metade ele colocou ali com uma cota que representa 0,3% do capital da pessoa jurídica, da sociedade, e a outra metade ele foi lá e contratou mesmo como CLT, vamos dizer assim, funcionário, né? Mas ele sempre procurou vincular o vínculo, sempre procurou caracterizar esse vínculo como se fossem sócios. Ou seja, vocês são sócios da empresa. Apesar de que ele manda e desmanda, tira quem tira, ele que lida com os clientes, isso está na impugnação, inclusive, dos responsabilizados, porque foi todo mundo responsabilizado. Foi responsabilizado aqui o patrono, né, o patrono já o proprietário, e as outras pessoas que são advogados, né, que são no escritório de advocacia, os outros advogados que trabalhavam para o escritório de advocacia. Então, esse é um ponto importantíssimo dos dois autos de infração, que o que é discutido em primazia é isso, porque cabe responsabilizar um cotista ele tem uma cota, e se eu for transformar isso em percentual, é 0,3% da cota. Está aparecendo, até tem uma das recorrentes que levanta isso, aí disse, olha, isso aí era para bypassar, vamos dizer assim, as obrigações previdenciárias. Inclusive, entrei na justiça contra o próprio escritório de advocacia, porque eu queria meus direitos trabalhistas. Traz os autos desses elementos. Então, os próprios advogados, vamos dizer assim, nas suas defesas, eles trazem esse elemento, dizendo que aquilo ali era, em 5 deles, mais ou menos,
trazem esse termo, olha, isso aí é uma simulação, uma ficção. Eu nunca fui sócio, eu não tenho relação com os clientes, eu não conversava com os clientes, eu recebia uma remuneração fixa. Inclusive, a remuneração dos advogados contratados no meu entender, está aí no relatório também, mostra, inclusive, a disparidade entre o que faturava o escritório de advocacia e aquilo que era repassado para os advogados contratados. Então, esse é um ponto-chave dos recursos, né, que aqui a gente vai se, vamos dizer assim, na minha opinião, se concentrar, porque é o que foi trazido em recurso voluntário, né? Mas não só isso, né? Por exemplo, o IRPJ foi qualificada a multa, 150%. O imposto de renda na fonte não foi. Por que o IRPJ foi qualificada a multa? Porque a pessoa jurídica ela declarou, fez uma declaração zerada, fez uma declaração de DCTF também zerada, ela não pagou nenhum tributo e nem refutou por que ela fez isso. Por conta, e também reforça aí o motivo da qualificação, o estratagema dessa de colocar sócios como cotistas minoritários, no fim, para, eventualmente, se desviar de direitos. Mas esse não é o principal motivo. O motivo principal mesmo, expresso na hora de qualificar a multa, é a DIPJ zerada, DCTF zerada e falta de recolhimento de nenhum tributo, no caso. O que acontece? O escritório, adiantando a relatoria, ela optou pelo lucro presumido. E a tributação foi feita no lucro presumido. Na hora de... foi intimado a apresentar os livros, a empresa ela apresentou livro diário e livro razão. O fiscal ele imputa vários vícios nesse diário, nesse livro razão. Mas, para efeito de lucro presumido, ele considerou o livro caixa do contribuinte como regular, tanto é que ele não arbitra. Mas, para efeito também de confirmação das receitas e dos pagamentos, ele usa os livros do contribuinte. Ele pega os livros e não só os livros, tem notas fiscais, tem recibos de clientes dizendo que pagou para o escritório e intima o escritório, no processo de fiscalização, a justificar serão reais, não serão reais, porque foram tributados, e com base na resposta, ou na não resposta, né, é que houve essa tributação, tanto do imposto de renda pessoa jurídica, para aquilo que foi listado como receita, quanto para o imposto retido na fonte, para aquilo que foi listado de pagamentos para os beneficiários, né? Requerendo a causa. Em relação a esse contribuinte específico, também vem aí no relatório a descrição de outros processos que estão relacionados ao mesmo escritório. Processo, acho que de 2005 e 2007. Aqui é 2010. Então, o contribuinte vem trazendo e diz, olha, nos outros processos lá, eu tive esse e esse destino. No meu entender, são anos calendários diferentes, inclusive alguns co-obrigados diferentes, fatos parecidos, mas não idênticos, outras receitas, outros clientes, outros pagamentos. Então, eu não faço aqui nenhum tipo de análise dos outros processos. Isso é requerido, mas eu
não ponho isso como uma razão de decidir do meu voto, entendeu? Mas esse é um ponto trazido pelo contribuinte. Bom, eu vou seguir logo para a DRJ. Eu já falei sobre as impugnações específicas, né? Ô, Lisandro, só uma dúvida, Fática, aí antes de você partir. Aquele de RPJ é omissão de receita por quê? Por presunção? Não. Ele apresentou, como eu te falei, apresentou diários, ele apresentou notas fiscais, razão, e lá está, recebi de fulano de tal R$100.000, recebi de ciclano pela Então, na verdade, R$300. é receita conhecida, é o próprio faturamento. Receita conhecida, não tem presunção nenhuma, não. Ele pegou na contabilidade. Escriturado, mas não confessado, digamos, não declarado. Tá. Direta, a prova é direta, não há presunção, Tá não. bom, obrigado. Direta mesmo, a gente pode correr o processo para mostrar aí os recibos dos clientes dele. Tem também DIRFs. A DIRF dizendo que pagou para o escritório. Isso aí são várias fontes, né? Essa é uma delas, a DIRF dizendo que pagou para o escritório um valor tal. Então, ele foi intimado a dizer, porque isso não compõe a sua escrituração. Bom, indo logo para a DRJ. A DRJ também entendeu não impugnado isso que você falou aí, a prova da omissão do pagamento, e rebateu o que? A multa qualificada e as razões da multa e as responsabilidades, tanto do proprietário do escritório, né, que é o senhor Paulo Roberto Moai, quanto dos outros, são 8, não falei 10, mas são 8, 1, 2, 3, 4, são 8, 5, 6. Dos outros, a DRJ excluiu todos os responsáveis, só deixou o senhor Paulo Roberto Moai, porque ele era o proprietário, era ele que lidava com os clientes, ele era o sócio administrador, e ele também era vamos dizer assim, o artífice, o elaborador dessa forma de organização da pessoa jurídica. Inclusive, uma uma advogada que foi excluída, ela teve recurso de ofício, né, para essas exclusões, por conta dessas exclusões dos responsáveis, com exceção do senhor Paulo Roberto Moai. E uma delas entrou na justiça requerendo o julgamento. Ela estava preocupada. Quero uma decisão final nesse processo. Me incomoda, porque eu ganhava R$5.000, e aí um processo de milhões de reais, né? Os processos aqui passam de R$1 milhão. Então, ela entrou na justiça. E a determinação do juiz foi de que o CARF apreciasse os recursos. E assim, estamos fazendo aqui. Claro, alguém pode achar que o texto aí da decisão foi anexado aos autos, né? Num primeiro momento, eu acreditei que não deveria entrar em pauta o processo, mas depois eu me convenci, conversando, pelo texto da ordem judicial, que o juiz é claro no sentido de que determina ao CARF apreciar o recurso, por conta das razões que a senhora advogada, aceitando as razões dela quanto ao tempo. Então, processo em pauta, né? E eu... Bom, voltou na DRJ, a DRJ mantém os 150%, a DRJ mantém a exclusão de todos os responsáveis, deixa só o senhor Paulo Roberto Moai, pelas razões que eu já declinei,
Lá no imposto de renda retido na fonte não tem a multa qualificada, então não há o que apreciar sobre isso, apesar de que o recurso, inclusive, se refere ao fato, né? Mas eu não apreciei porque não há multa qualificada no imposto de renda da fonte. Reclama sobre confisco, ficou muito grande, ficou acima do valor faturado, foi 7 milhões, por exemplo, de imposto de renda na fonte, desculpa, de faturamento. Então, ela fala sobre confisco, mas essa é a súmula, então eu não adentrei a esse fato. Eu apenas discordei da DRJ pelo fato de que, lá nos termos de responsabilidade, o fiscal colocou vários artigos do Código Civil. Ele põe duas fundamentações. Ele põe a fundamentação do Código Tributário, mas ele põe o Código Civil. E no Código Civil, se a gente for ver, acho que artigos 997 seguintes, o Código Civil fala em responsabilidade mesmo, responderão, certo? E o fiscal reforça aí. E a DRJ, a relatora, seguida pela turma, ela diz que o fisco não poderia se valer desses artigos do Código Civil, a partir do artigo 997, para imputar responsabilidade. Eu discordo, foi o único ponto que eu discordei da DRJ, porque eu acho que essa é uma norma subsidiária e válida. Preciso confirmá-la no CTN, para saber se ela está em consonância. Se tiver, a responsabilidade pode ser confirmada. Mas, nesse caso aqui, o artigo, por exemplo, 124 do CTN, do interesse comum, eu não vislumbro que os outros advogados minoritários, tinham um interesse comum no resultado, na participação do gerador. Seria um interesse muito, eu diria assim, indireto. Então, não se sustenta essa afirmação do termo de verificação do auto de infração. Só acho que é isso. Basicamente, há um fato também aqui relevante a ser posto, que lá no enquadramento legal, o fiscal colocou como responsabilidade do senhor Paulo Roberto Moraes o artigo 1351. E o que mais se aplica aqui é o artigo 1353. Porque porque seria aquele artigo que fala do sócio administrador. Mas eu supero essa ausência por conta do fundamento no próprio termo. Mas há realmente um defeito ali no enquadramento legal, que ele põe como fundamento, entre outros também, porque ele põe Código Civil e tal, o artigo 1353, que diz que são pessoalmente responsáveis pelos créditos a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, que aqui, na minha opinião, a infração está clara. O inciso 1 fala das pessoas referidas no artigo anterior, que são os administradores de bens de terceiros, por exemplo. Acho que o melhor seria os diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica de direito privado. A DRJ também, nesse ponto, eu estou concordando com a DRJ, ela foi e rebateu esse ponto, porque esse é um ponto trazido pelo contribuinte. Então, basicamente, é isso. O meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Quem aqui está recorrendo é o escritório e o Paulo Roberto Moraes. Os outros não recorreram, porque ganharam, na verdade. Né? Eles trazem contrarrazões, mas no bojo, essas contrarrazões estão até apreciadas. Não há recurso voluntário. O único recurso voluntário é mesmo lá do Paulo Roberto Moraes e do escritório de advocacia. Então, o meu voto é no sentido de negar provimento a ambos os recursos. Recurso voluntário e recurso
de ofício. Eu não sei se deu para entender, se vocês quiserem que eu leia aqui os relatórios. Mas eu acho que não há muito a acrescentar. Né? Tranquilo, pode passar, por favor. À vontade. A Bárbara levantou a mão, presidente. Não. Ok, pera. Bárbara? Ô, Lisandro, só uma dúvida. A gente está julgando o IR Fonte e o IRPJ, CSL, PiscoFins também? O fechamento meu é igual, negar recurso ao recurso, negar recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário. Como eu falei, aquilo que diferencia eles seriam os fatos, as provas diretas, e essas não são contestadas, então acaba as razões são idênticas dos dois votos. Tá. É porque com relação ao imposto de renda retido na fonte, o que eu entendi é que ele pegou a contabilidade, né? Apesar de o fiscal ter evidenciado vários vícios na contabilidade, ele não a considerou como imprestável. E fundamentou todo o auto de infração nas informações contábeis. Sim, a partir dali ele fez, claro, intimações ao contribuinte sobre aqueles fatos que estão ali. Ele usou a contabilidade, sim. Sim. Aí ele pegou as receitas que estavam contabilizadas, comparou com a DIPJ e viu a diferença e tributou a diferença. IRPJ, CSL, PiscoFins. Em relação ao imposto de renda retido na fonte, ele pega uma conta de despesa, que é lá passagens aéreas, lanches, telefones, serviços para pessoa jurídica, consumo, brinde, cartão de crédito, empréstimo, outros impostos, juros, etc. E fala o seguinte, olha, me comprova. Não comprovou, lançou o imposto de renda retido na fonte como pagamento a beneficiário não identificado. Tem nos autos a prova do pagamento? Ou a prova é simplesmente a escrituração da despesa? Pois que não é um pagamento só, entendeu? Em relação ao imposto retido na fonte. São vários. São vários. Ele pegou a contabilidade e falou, me comprova essas saídas. Certo. Isso. E o contribuinte não conseguiu comprovar. Certo. Tá, então a autuação do imposto de renda retido na fonte é isso. Não tem a comprovação especificamente do pagamento. Se você for... Se baseia na contabilidade. Eu estou mudo aqui, Bárbara. Se você for na folha 1495, você vai ver que o fiscal ele anexa os recibos do escritório, dizendo que recebemos da fulana tanto. São vários recibos. Então, não foi só a contabilidade, porque o contribuinte ele cedeu documentos, vamos dizer assim. Então, vá nessa folha, e as seguintes são várias folhas com vários recibos. Então, a contabilidade foi o início da pesquisa. Né? Você vai ver que são vários os pagamentos, alguns pequenos, alguns bem relevantes. Aqui um de 76 mil, na folha 1519. Então, há uma questão, uma prova robusta aqui da efetividade desses recebimentos. Agora, aquilo que eu falei, eu não fiz, por exemplo, um batimento entre os recibos e a contabilidade, porque o contribuinte não contestou isso, entendeu? Ele poderia ter trazido essa ideia, eu coloquei lá, mas isso aí não é real, é real só parcialmente. Ele não traz essa contestação, então eu não me preocupei com isso. Entendi. Em relação à contabilidade, ele fala que a contabilidade tem vícios, mas ele diz isso. São compatíveis os recebimentos com os recibos e com as dívidas apresentadas, em torno de 7 milhões, inclusive em relação, ele compara também com as de imóveis, exatamente. Mas isso com relação à omissão de receita. Sim, a omissão de receita. Tá. Beleza, estou satisfeita. Então, eu não fui, vamos dizer assim, atrás, aprofundar
esse ponto. Deixa eu só fazer Da não contestação do contribuinte. aqui um esclarecimento. Você já apresentou o voto, Lisandro? Ou você vai apresentar o voto? Não, Ele estava fazendo o voto é curto. Ele já votou, presidente. Eu já votei, mas se quiser eu É leio. isso que eu estou querendo esclarecer, Não, entende? não, Porque se a gente já está começando o debate, ou se é só um esclarecimento de fato... Não. Por isso, como eu fui muito resumido, esclarecimentos são bem-vindos, tá? A gente vai aprofundando. Certo. Mas você já apresentou... Eu já apresentei. Muito bem. Então, a gente vai passar para os debates. Está escrito o conselheiro Tozelli, que tem a palavra. Aqui, na verdade, só para pontuar, são dois tipos de tributação, e a de fonte também envolvem dois tipos de tributação. Precisa ficar bem claro isso aqui. No IR-fonte, parte é 35%, me corrija se eu estiver errado, presidente, que isso para mim é fundamental, essas premissas. Parte é tradicional, IR-fonte para pagamento para beneficiário não identificado. E aqui o que me chama a atenção na linha da doutora Bárbara, que eu até sublinhei, é que, no primeiro momento, o fiscal entende que a contabilidade é deficitária, depois ele acaba aceitando a própria contabilidade. Aí, aqui, são duas passagens para mim que me incomodam muito no IR-fonte 35%. Qual que é a primeira? Durante o procedimento fiscal foram selecionados lançamentos contábeis que indicavam ou apresentavam, não sou eu que estou falando, é o fiscal, indícios de pagamento. Aí, no final, ele conclui assim, olha, para mim, essa afirmativa dele é que chama mais atenção. Assim, presumidos pela fiscalização como pagamento a beneficiário não identificado. Não sou eu que estou falando, ou seja, o fisco presumiu que houve pagamentos a partir da contabilidade. Isso, para mim, é muito importante, porque o ônus da prova do fonte, o ônus de provar o pagamento é do fisco, conforme jurisprudência consolidada. Ponto 1. No segundo grupo, é outra coisa. Vamos esquecer agora a receita, eu estou falando da saída. Então, a primeira saída são um grupo de contas contábeis, que o fiscal falou, está com cheiro de pagamento, vou presumir que é pagamento. E o outro, com base na DIRF que o escritório apresentou, ele viu que não foi recolhido o IR-fonte, que aí é pagamento por remuneração do trabalho, seja com relação de emprego, seja sem relação de emprego. Mas também já consolidou-se na jurisprudência que o IR-fonte só pode ser cobrado até a data de entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. Depois dessa data, a pessoa jurídica só fica sujeita a multa isolada por falta de retenção. Esse ponto também, a meu ver, eu achava que estava pacífico. Tem então, parecer da Receita nesse sentido. Isso, tem, isso aí então, são esses dois grupos do fonte. Parte é pagamento para beneficiário notificado e parte é para funcionário, eu chamo de funcionário porque envolve empregado e prestador de serviço sem vínculo. Agora esquece o fonte. Vamos lá para a omissão de receita. E o fonte não teve multa qualificada, então só a solidariedade. No processo do IRPJ-CS, o fiscal se vale também da contabilidade e dos recibos que o próprio escritório colocou na praça e também bate com as DIRFs dos tomadores de serviço do escritório. Então, a meu ver aqui, é claro, hipótese clara de receita conhecida, não declarada e não tributada. E a questão aí vai saber se é ou não devida a qualificação e como é que ele justifica isso pelas declarações zeradas, seja ela da IPJ, seja ela da CTF. E a solidariedade, eu estava vendo, realmente o fiscal, a principal base é Código Civil, mas para motivar, do ponto de vista fático, ele só usa o vínculo societário. E aqui me parece ter uma contradição, porque a gente sabe, todos os escritórios, todos não, a maioria dos escritórios remuneram serviços dos colaboradores
por meio de estrutura de cotas, porque não necessariamente tem vínculo empregatício, alguns têm, outros não. Por exemplo, onde eu trabalhava, eu não tinha remuneração fixa, eu tinha uma liberdade de hora, não tinha uma vinculação a bater ponto. A minha remuneração era um percentual na hora que eu gerava de faturamento. Então, assim, tem escritórios que o risco trabalhista realmente existe e tem outros escritórios que não existe, que realmente são sócios cotistas. Mas aqui, me parece que colocar o resto como solidário é uma contradição com o fonte, porque no fonte é remuneração de trabalho, e agora aqui ele vai ser considerado sócio para fins de solidariedade, é uma contradição. Então, eu acho que, né, Lisandro, salvo o melhor juízo, eu acho que são essas as nuances aí que nós temos que enfrentar aqui nesse caso concreto. Certo. Em relação a isso que o Toselli falou aí sobre uma tributação no fonte, que não é relativo ao artigo 61, foi um esquecimento meu. Realmente há parte do crédito tributário bem residual, um valor pequeno, mas está bem claro lá no início do termo de tributação, de que há esses dois valores, né? O valor robusto, o valor mais significativo, que foi esse dos pagamentos situados, né? E o outro foi dessa fonte que não foi recolhida realmente. Mas é um valor residual, mas tem que ser apreciado com um fundamento realmente diferente. Eu concordo com você, Toselli, porque não seria o artigo 61. Mas o Toselli tem razão em relação a isso. Aí, fato. Presidente, eu vou tocar no ponto da responsabilidade solidária. Pelo que eu estou vendo aqui, a fundamentação básica dele é basicamente o Código Civil. E o relator, ele falou que até concorda com essa questão da responsabilidade com base no Código Civil, e aí respeito, só que eu discordo totalmente, porque é o seguinte, inclusive, uma discussão que existe é como se não deveria haver a despersonalização da pessoa jurídica para poder ir no patrimônio do sócio e tal, aí aquele artigo 50 do Código Civil. Aí qual que é o grande argumento para contra-atacar isso? Porque a responsabilidade do sócio, não há necessidade de despersonalização, de invocar os 50 do Código Civil. Por quê? Porque quem atribui essa responsabilidade é uma lei complementar, exatamente o Código Tributário Nacional. Então, carece de tudo isso. Eu deixo o direito civil de lado e vou com base na norma complementar. Então, é de fundamental importância o 135 ou o 124, dependendo da situação, né? E pelo que eu vejo aqui, primeiro que ele, com relação aos demais sócios, ele elencou simplesmente, pelo que eu estou vendo aqui, por ser sócio. E eu bato muito nessa tecla. O fato de ser sócio não é motivo de atribuição de responsabilidade. O que a atribuição de responsabilidade é em função de conduta do administrador. Coincidentemente, nós temos o sócio administrador. Mas o que vai atrair responsabilidade? É a conduta dele, infração à lei, ao contrato social, enfim, né? E aqui ele cita a responsabilidade solidária com base nisso, e um ponto que ele fala o seguinte, que é basicamente porque alguns receberam lucros ilícitos e por serem sócios praticamente. E quando ele cita o 135.1, 134.7, é lá na sociedade de liquidação de pessoas, que é uma outra situação, né? E o 135.1. Então, eu vejo um pouco de complexidade nesse enquadramento dele da responsabilidade solidária. E com relação ao fonte, essa observação do Toselli é muito pertinente, porque realmente, encerrado o exercício, é cabível a multa, né? Tanto que o contribuinte que recebe esse valor, ele está obrigado a declarar o valor cheio, né? É obrigado a essa declaração. São essas minhas considerações.
Ok. Posso responder rapidinho? Sim, aí depois eu passo para a Holanda, certo, né? Pode sim. Só para responder o Efigênio, nos termos de responsabilidade, existe, o fiscal colocou os dois, ele colocou o Código Civil, mas colocou o CTN, tá lá, entendeu? E eu discordo de que os sócios sejam colocados como responsáveis, entendeu? Eu nego o provimento ao recurso de ofício. Eu só discordo o do que a DRJ falou, de que eu não posso, em hipótese nenhuma, usar os artigos do Código Civil. Então, eu acredito que eu posso usar, desde que em consonância com o CTN. O CTN ele é a base da responsabilidade, a norma específica e a norma complementar. Entendeu? Então, nesse fundamento é que eu discordo, mas se tivesse só o Código Civil, eu acho que eu aderiria ao teu fundamento para fazer a mesma coisa, para tirar os sócios, os sócios minoritários da responsabilidade. Mas, nesse caso aqui, houve, sim, a fundamentação pelo CTN, para todos eles. Agora, ele realmente se concentra lá no Código Civil, por exemplo, olha, o Código Civil diz que se você tomar parte de uma distribuição de lucros ilícitos, ser responsável. Aí ele conclui que houve um lucro ilícito e confirma a responsabilidade. Então, realmente, não faz nenhum sentido isso para mim, como você está falando. Mas existe também o interesse comum, artigo 124. Então, nesse ponto, eu vou lá e verificar. Há interesse comum? Eu digo que não. O cara era, na prática, na verdade, um funcionário, com alguma liberdade, mas era um funcionário. E não está comprovado aí a administração, o tratamento com clientes, o recebimento direto de honorários, a participação percentual em honorários, nada disso está comprovado nos autos. Então, aí eu afasto. Entendeu? Afasto por um motivo ou por outro. Só quis destacar isso porque a DRJ, a relatora na DRJ, ela defendeu isso, de que não deveria nem ter citado esses artigos do Código Civil, apesar de que também tem CTN lá. Eu acho que não. Eu acho que se a razão de ser do Código Civil foi em reforço àquilo que já vem no Código Tributário, acho que poderia sim. Mas nego o provimento ao recurso que eu fiz. Ok. Alan? Então, presidente... Só mais um pontinho, Alan, deixa eu só responder o que o Tozelli falou. Tozelli, lá na minuta do imposto generativo na fonte, eu reproduzi os valores. É 39 mil para essa falta de recolhimento de fonte, R$ 39 mil, e para o imposto de renda beneficiário não identificado, é 3.135.000. Realmente não é relevante e eu vou, no caso aqui, no meu voto, modificar e excluir esses 39 mil por conta do fundamento. Certo. Então, só para esclarecer, então, no caso, você está alterando o voto do processo de fonte para dar provimento parcial ao fonte, excluindo fonte sobre salário. Sobre falta de recolhimento. Falta de recolhimento de salário, é isso? É isso? Eu não entendi essa mudança de voto. Não, porque o voto inicialmente relatado foi no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, certo? Só que são duas rubricas o lançamento do fonte, certo? E agora ele mantém o voto em relação ao fonte 35, pagamento, a sua não identificada, e ele está exonerando o lançamento do fonte sobre pagamento de salário de empregados. Qual o fundamento? Fonte não recolhida. O fundamento que o conselheiro Tozelli trouxe aqui, não é, Lisandro? Você me corrige? Caberia uma multa isolada. Porque depois do encerramento do exercício, não se exige mais o fonte. Parecer Exatamente esse ponto levantado pelo Tozelli.
Eita, ele acabou de mudar a foto. O parecer 2 da Receita Federal. Mas Mas a palavra é sua, Alain. Pode, eu quero só fazer uma para objeção esclarecer. exatamente em relação a esse ponto. Porque, não, de fato, em relação ao IR-fonte dos 35%, pagamento sem causa, de fato, o pagamento ele tem que ser provado, ele não pode ser presumido a partir dos registros de despesa da contabilidade. Divergindo da Bárbara, eu acho até que a contabilidade pode ser usada como prova do pagamento, desde que você relacione os registros no diário que inequivocamente demonstrem que o pagamento ocorreu e não se sabe exatamente quem é o beneficiário, etc. Esse é um ponto. Aqui, o que foi feito foi o quê? Foi pegar as contas de despesa, porque as contas de despesas não provam o pagamento. Essa é uma questão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode ter despesa, mas pode não ter o pagamento relativo a ela, né? Então, sobre esse aspecto, me parece que realmente, examinando aqui melhor os autos, me parece que os pagamentos não foram realmente comprovados. Se o relator puder me apontar essa observação, contrapor essa observação, seria interessante. Em algumas situações, a gente tem até admitido que esses pagamentos sejam aglomerados e lançados no último dia do mês no auto de infração, desde que nos autos exista a relação dos pagamentos nas suas respectivas datas, individualizando cada um deles, certo? Mas não me parece que é aqui o caso, esse pagamento não está aqui. Quanto da infração 2, que só caberia multa isolada, ao que me parece, só cabe a multa isolada quando a retenção não aconteceu. Se a retenção aconteceu, se a fonte pagadora reteve, mas não repassou para a Receita, você tem que cobrar a fonte pagadora. Por quê? E quando que a retenção acontece? Ela acontece quando ela informa na DIRF. Se ela informou na DIRF, a retenção ocorreu. Então, esse valor tem que ser cobrado dela. Cabia a ela agora confessar esse valor que foi retido na DIRF, confessar na DCTF. Como a DIRF não é prova, não é confissão de dívida, você precisa de um lançamento de ofício para poder cobrar esse valor. Se nenhuma retenção tivesse sido feita, e esse tivesse sido um pagamento regular a um funcionário ou uma coisa assim, aí você teria a multa isolada na fonte pagadora e teria a cobrança do imposto efetivamente do beneficiário. Então, é essa a consideração que eu queria fazer. Ok, eu estava inscrito, mas acho que o Tozer acabou de levantar a mão para não discutir. Pode falar, presidente. É sobre isso que o Ana acabou de falar? É sobre isso ou é outro tema? Não, é sobre isso, porque o que eu tinha entendido... Pode falar, depois eu falo. Tem uma passagem aqui, agora, que eu sublinhei só o presumido em letra garrafais aqui, e deixei de sublinhar outra, agora não estou localizando. Mas eu lembro de ter visto no TVF aqui, que o fiscal parte da premissa, Alain, que não houve a retenção. Porque na DIF, não necessariamente você pode colocar em DIF pagamento sem retenção. Então, na verdade, aqui, olha só, a descrição que dá aqui... zerada, não tem 0561 em DCTF. Foi do confronto. Alain, deixa só o Tozer terminar, aí depois você... Então, aqui, na verdade, a premissa que eu estou adotando, Alain, é que não houve a retenção, não houve... em nenhum momento a fonte pagadora falou que devia esse fonte. Ela não confessou nenhum IR-fonte. Ela pagou sem retenção. Ok, posso passar a palavra para o Alain, por favor. Eu estou aqui, por exemplo, com a passagem do acórdão da DRJ no item 65, e que, para mim, pelo menos, ficou muito claro que se trata de um batimento entre os valores retidos em DIRF, certo? Que a DIRF você está falando uma hipótese em que você informa os pagamentos, mas você não informa zero de retenção, não é isso? O que está sendo falado aqui é que não, que foi feito um cotejamento entre as retenções declaradas em DIRF com aquilo que foi confessado em DCTF.
Você só tem como... Se você está falando de uma comparação entre DIRF e DCTF, você só pode estar falando, no caso da DIRF, da retenção feita na DIRF. Você não tem como comparar o valor cheio da DIRF com o que foi confessado em DCTF. A DIRF você só pode falar da nos retenção. autos, viu? Só para facilitar, folha 131 está a DIRF, com recolhimento. Está bem claro que houve Ou seja, retenção. tem retenção, não é isso? Ou seja, o lançamento é feito da constatação de que ele reteve na DIRF, ele fez a retenção na DIRF, mas esses valores retidos, quando você totaliza eles, você não informa na DCTF, e aí cabe lançamento de ofício e tem que ser cobrado aquilo que foi retido. Mas então você está falando que aqui teve apropriação indébita, é isso que você está afirmando. Porque ou você paga, ou você paga tudo para o cara e não retém, ou você paga o líquido para o cara e é um criminoso porque está cometendo apropriação indébita. Não, é assim, concorda comigo? Ou você paga líquido ou você paga bruto. Não tem uma terceira opção. O que eu havia entendido, e aí eu posso mudar meu posicionamento, que se houve a retenção não houve o repasse, é uma coisa. Se não houve a retenção e o beneficiário recebeu bruto, muda tudo. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que definir, Alain. A gente tem o mesmo entendimento. Você pode ter até razão. Me parece que numa situação como essa, caberia até se arguir uma apropriação indébita. Mas tem uma passagem que me chamou a atenção. É uma passagem aqui que eu vou achar que a fiscalização fala que não houve retenção. Tá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver um trecho aqui do TVF que eu acho que ele esclarece essa divergência do Tozelli e do Alain. Posso ler aqui? Acho que é o que você vai procurar. Por favor, Fichel. Olha só. No lançamento do IRF, falta de recolhimento. Está na página 7 do TVF. Ele começa o seguinte: com base nos dados da DIRF, corroborados pela GFIP, da RAIS, foram identificados pagamentos sujeitos à retenção do fonte, realizada a beneficiários identificados, cujos valores não foram totalmente recolhidos em DARFs, nem confessados em DCTF, referente aos códigos de recolhimento 0561 e 0588. Ele continua: a contabilidade registra os pagamentos, não os individualizando como é próprio, porém não registra os valores retidos. Aí ele vai e finaliza. Entende essa fiscalização que os valores de base de cálculo e tributo retido, conforme indicado na DIRF, devem ser presumidos como devidos e lançados de ofício, reduzido dos recolhimentos efetuados, ainda que não declarados em DCTF. Efigênio, para mim, desculpa, mas isso não esclareceu nada, só aumentou a minha dúvida. Houve ou não retenção? Cadê? Que folha que é a DIRF, presidente? Página 7 do TVF, página final. Ele é o seguinte, abaixo foi retido. Oi? Deixa eu falar. É porque essa questão de prova depende muito assim, do que a gente está provando, ou querendo que se prove. Uma coisa é você fazer uma declaração, dizer, eu retive, né, que é a DIRF. Outra coisa é você recolher, né? Então, assim, você pode não declarar a retenção e não recolher, mas você pode declarar que reteve e não recolher também, né? Então, assim, eu não sei exatamente o ponto aí do Tonzé, não sei, ainda não captei exatamente o ponto, mas talvez foi o questionamento, mesmo que esteja, pelo que eu estou entendendo, está tentando aqui esclarecer a questão, a divergência, mesmo que tenha sido declarada em DIRF a retenção, certo? Mas essa retenção não se realizou, ou seja, não foi feito o correspondente pagamento, nesse caso, segundo a fiscalização, seria o caso de lançamento da fonte pagadora. Foi o que eu entendi da sugestão do Ana. Eu não entendi muito bem, Tozelli, assim, que tipo de prova, ou se a tua questão é sobre essa tese, ou se é só sobre prova. Está exigindo o quê? Que ele teria que ter pago, ou a fiscalização teria que ter comprovado que não houve o pagamento, é isso?
Apesar de declarado? Não, a minha dúvida é justamente essa. É que eu falei, a gente está exatamente com o mesmo entendimento, mas nós estamos baseados em premissas, que é isso que precisa ser esclarecido. Eu estou partindo da premissa que não houve retenção. O pagamento foi feito bruto, entendeu? Eu devo 100, paguei 100 e o funcionário ganhou 100. O que o Alan tá falando é, eu devi 100, paguei 90 para o funcionário e não recolhi 10, aí que eu falei que é apropriação indébita. Isso muda tudo. Se você reteve do funcionário 10 e ele recebeu 90, a conta é sua. Você ficou com o valor dele, você não repassou. A minha premissa é que não houve a retenção. Então, agora, onde a gente vai ver isso? Como a contabilidade não mostra, e aí o Efigênio leu isso agora e fala que na contabilidade os valores estão registrados sem a retenção do fonte, ou seja... parcial, tem um quadro no TVF. Agora eu precisaria ver a DIRF. Se a DIRF fala que a DIRF foi o escritório que fez. Se o escritório falar na DIRF que fez a retenção, concordo com o Alan. A conta é do escritório. Mas se não fizer menção que houve retenção, aí quem está devendo imposto de renda não é mais a fonte pagadora. Ela deixou de fazer a retenção muito isolada. E aí é o beneficiário. E aí agora eu vou abrir a malfadada folhas 136, eu tô tentando abrir agora. Enquanto isso, talvez a Bárbara possa esclarecer para a gente, Bárbara. É porque eu acho que eu consegui fazer essa ligação que o Tozelli estava querendo. Abre o TVF na folha 8 e o PTA na folha 131. O que o fiscal fez? Ele falou, olha, você declarou na sua DIRF essas retenções, que estão na última coluna lá da DIRF. A última coluna, vamos colocar em janeiro, é R$ 1.956,76 centavos. Aí ele procurou os DARFs que ele poderia ter feito recolhimento. Aí achou um pouquinho de DARF e está cobrando a diferença. Então, o auto de infração é de R$ 1.079. Então, ele fez o cotejo do valor informado na DIRF e o valor que ele efetivamente achou de DARF e está cobrando a diferença. Então, todos os valores lançados a título de imposto de renda retido na fonte desses pagamentos, né, desses rendimentos, foram obtidos na própria DIRF. E ele excluiu só os valores que ele encontrou DARF para alocar. Entendeu? Se você fizer essa análise das duas folhas, eu vi linha por linha aqui, o único que ele não está cobrando é... Mentira, ele está cobrando todos. Até do 13º salário. Então, para mim, eu não estou vendo muito problema aqui não, porque ele pegou os valores da DIRF e falou, ó, você falou que reteve aqui, informou na DIRF. Então, provavelmente, inclusive, os beneficiários, eles se creditaram desse imposto de renda retido na fonte. Então, parecido, é isso mesmo. Entendeu? Ou seja, houve a retenção, mas não houve o recolhimento. Então, a conta é do escritório. Certo. Só esclarecer. Ok. Eu estava inscrito há algum tempo atrás, mas eu já nem me lembro mais do que era. Foi tanta coisa. Eu esqueci, deixa para lá. Mais alguma coisa? A gente pode passar para a votação? Tá certo. Eu me lembro. Não, eu vou deixar para o voto. Isso daí. Ok. Então, oi. Só voltando, porque eu acho que o relator mudou o voto dele para excluir esse imposto de renda retido na fonte. Não sei se ele vai querer revisitar o voto. Não, eu mudo de novo. Eu vou manter Imaginei. Eu vou manter. Mas com outro fundamento, né? Negar provimento, realmente esse batimento foi bem providencial. Negar provimento de recurso de ofício e negar provimento de recurso voluntário. Ok. Então, vamos à votação. Né? Nós temos, em cada processo, nós temos 2 recursos, de ofício e voluntário. Nós vamos jogar primeiro o 149, que é o recurso de fonte, certo? O lançamento de fonte.
que houve também responsabilização tributária, né? O voto do relator é no sentido de negar provimento ao recurso de ofício, ou seja, exonerando a responsabilidade tributária dos imputados pela fiscalização, ok? Então, vamos voltar primeiro o recurso de ofício, depois a gente vai para o voluntário. Alan? Só um último esclarecimento, além do recurso de ofício da exclusão dos responsáveis tributários, você falou também recurso de ofício no DRPJ, que também é responsabilidade, é isso? É isso mesmo. A mesma matéria. É isso mesmo. Exato. A DRJ, ela excluiu todos os advogados que eram só cotistas minoritários. Esse aí, entendi isso. E deixou o proprietário. Sim. Num processo e no outro ela fez a mesma coisa. Entendi. Certo. Tá certo. Ok. Então, Alan, voto do recurso de ofício do processo do fonte, que é o primeiro, é o 149. Então, eu tinha feito aquela pergunta porque para mim não tinha ficado 100% claro que essa responsabilidade também estava no DRPJ. Mas, a meu ver, a exoneração da responsabilidade feita pela DRJ está correta. Eu sei que existiu aí uma discussão sobre os enquadramentos e tudo, os enquadramentos legais, mas, a rigor, eu também entendo que não cabe essa responsabilidade tributária em relação aos demais responsáveis, a não ser ao sócio majoritário, que era, de fato, o administrador do escritório. De modo, então, que eu nego o provimento ao recurso de ofício. Ok. Roseli? Presidente, eu acompanho para negar provimento ao recurso de ofício. Ok. O Lisandro é o relator, Gisele? Eu acompanho o relator para negar provimento ao recurso de ofício. Ok. Acompanho o relator, presidente. Certo. Acompanho o relator, presidente. Alexandre, Bárbara? Acompanho o relator para negar provimento do recurso de ofício. Ok. E eu também acompanho o relator. Então, o resultado do julgamento do recurso de ofício foi negar provimento por unanimidade, o que significa dizer que foram exoneradas as imputações de responsabilidade feitas contra os sócios majoritários, ou minoritários, né, do escritório. Vamos, então, agora ao julgamento do lançamento tributário de fonte. Lançamento tributário de fonte, nós temos dois itens, né, que um é fonte 35%, que é o pagamento de sua não identificada, e o outro é fonte sobre pagamento de salário, certo? Que é o que a gente estava discutindo por último. Então, em relação ao fonte 35%, certo? O voto do relator no sentido de negar provimento, ou seja, manter o lançamento tributário do fonte 35%. Vamos à votação, conselheiro Alan. Estamos votando o recurso voluntário do IR-Fonte, é isso, presidente? Correto. Pois não. Da parte do IR-Fonte, 35%. Aí depois a gente fala do de salário. Vamos separar? Ok. Né? Ok. Bom, eu já fiz uma exposição no sentido de que se esses pagamentos não forem devidamente identificados pela fiscalização, que tem o ônus de provar a existência desses pagamentos, eles não podem ser presumidos apenas com base nas contas contábeis das despesas. Isso é, ele não pode ser reflexo, por exemplo, de uma glosa de despesa. Né? Eu entendo até que a contabilidade pode provar se existir no registro diário, o registro desses pagamentos, e os livros e as folhas do diário forem juntados pela fiscalização como prova da existência desses pagamentos. E aí enfim, eu questionei o relator a esse respeito para saber se, de fato, existiam esses pagamentos devidamente identificados e provados. Me parece que, de fato, não existem, né, em linha daquilo que, inclusive, foi questionado pelo Toselli. Então, nesse ponto, eu abro divergência para dar provimento ao recurso voluntário para excluir a infração de 35%. Então, Alan, deu divergência para
dar provimento ao recurso voluntário. A gente já está em regime de votação, vamos, certo? Você levantou a mãozinha, mas já está em regime de votação. Então, adiante, acho que já foi bastante debatido. A menos que ele queira, em tempo, me dizer que rebater essa conclusão. E ele falou, não falou exatamente o que eu falei, mas tudo bem, eu retiro. Está registrado ali. Tozelli. Presidente, na linha da divergência, acho que pagamento não se presume. Isso aí faz parte da própria materialidade do fonte. É um requisito para cobrar fonte, é o fisco identificar e provar o pagamento. Então, eu acompanho a divergência. Ok. Lisandro é relator, Gisele? Eu também acompanho a divergência, requisito, a comprovação do pagamento. Tive um caso análogo também nesse sentido. Aqui ele até junta os recibos, mas ainda assim não considero devidamente instruído no tocante à comprovação cabal de que houve o pagamento ao pressuposto. Efigênio? Presidente, analisando o TVF aqui, o que a autoridade fiscal fala é o seguinte: foram selecionados lançamentos contábeis que indicam ou apresentam indícios de pagamentos à pessoa física ou jurídica. Ou seja, ele está falando indícios de pagamentos. Ora, é uma matéria que ela é extremamente controvertida. E um item que é pacífico, apesar de todas as divergências, é a questão: o pagamento tem que estar registrado. E se eu venho e digo que há indícios de pagamento, isso para mim é muito complicado. Então, eu acompanho a divergência por esse motivo. Alexandre? Também acompanha a divergência, presidente. Bárbara? Também acompanha a divergência, presidente. Bom, eu entendo que, independentemente da qualificação que foi feita pelo fiscal, contabilidade é prova, sim. Isso está no nosso no regulamento aduaneiro, está na lei. Contabilidade é prova, até que se prove o contrário. Apesar, mesmo que o fiscal tenha usado essa palavra, essa é uma qualificação dele, certo? A qualificação que eu faço da contabilidade é prova, até que seja demonstrado o contrário. Por exemplo, se a fiscalização quiser fazer um lançamento contrário à contabilidade, aí ela tem que mostrar outra prova, para anular a prova da contabilidade, certo? Então, é por isso que há as intimações, para que apresente recibos, cheques, para quê? Para retirar o valor probatório da contabilidade. Mas, enquanto isso não é feito, a contabilidade é a prova. Isso é da norma. Certo? Alguém saiu aí, foi a... Figênio, de novo, né? Coitado. Não, eu já estou terminando aqui. Vamos terminar. Então, eu vou acompanhar o relator, certo? Nesse item, para manter o lançamento de fonte 35%, entendendo que a contabilidade é prova até que haja um esforço contrário, uma demonstração contrária da contabilização. Não só, eu acho que o livro diário, para mim, tem a mesma poder probante do que, né, o livro razão. Não tem a diferença entre diário. Para mim, não existe valoração diferente entre livro diário e livro razão. Certo? Mas tudo bem. Então, o resultado do julgamento para essa parte do lançamento do fundo 35 foi no sentido de dar provimento por maioria, certo? Votaram o relator votou com o relator Nilson, e votou por dar provimento por maioria Alan, Tozelli, Gisele, Efigênio, Alexandre e Bárbara. Vamos jogar agora, certo? Fonte sobre salário, certo? Sobre salário, fonte padrão. Lisandro, você está aí? Estou. Tá bom. Só estou me medicando aqui. Perfeito. Alan? Então, presidente, o relator ele mudou, né, o voto, depois mudou de novo, então me parece que agora nós estamos alinhados, não é verdade? No sentido de manter
a autuação referente à segunda infração, né? Então, nessa segunda infração, eu acompanho o relator. Ok. Toselli? Presidente, como foi demonstrado que houve a retenção, eu acompanho o relator. Ok. Efigênio, o Lisandro é relator. Gisele? Eu acompanho o relator. Efigênio? Congelou de novo, Efigênio. Congelou. Efigênio está no Polo Norte. Efigênio, você está ouvindo? A gente não está conseguindo ter o teu sinal. Presidente, licença para expulsar o Efigênio da sala. Manda, Baza. Isso, vai lá, Ash. Vamos aguardar ele voltar, então, para poder votar. Vamos ver se ele volta. Esses problemas tecnológicos são inevitáveis, né? Presidente, Oi. enquanto isso, eu posso só tirar uma dúvida com o Lisandro? É só a parte, não é só a parte específica onde que está essa questão no voto dele, do imposto de renda retido na fonte, os 39 mil? É porque eu não sei se eu vou pelas conclusões ou se eu vou acompanhar. A conselheira está perguntando onde está no voto a apreciação sobre o fonte, sobre o salário. Mas, salvo engano, ele não tinha considerado inicialmente o voto inicial dele. Não deve ter, Bárbara, não deve ter. Deve ter, eu vou ter que adicionar. Aí você pode... Como eu aderia ao voto da DRJ, na DRJ tem, mas eu tenho que constar isso no meu voto. Eu vou ter que retificar, Bárbara, me desculpa. Tá, não, tá. Foi o Toselli que eu estava olhando aqui para ver se eu ia Porque, salvo engano, Lisandro, me corrija se eu estiver errado, o fundamento do seu voto em manter o lançamento do fonte sobre salário é o fato do contribuinte ter feito a retenção, conforme indicado na DIF, e não ter feito o correspondente recolhimento aos cofres E a públicos. DIF não é um elemento de lançamento. Sim, não é confissão de dívida, né? É isso, né? Eu acho que o fundamento é esse, não é, Lisandro? Isso. Então, esse é o fundamento, Bárbara. Então, Beleza, presidente. Certo. Então, Efigênio, o seu voto... Eu acompanhei o relator. Acompanha o relator, né? Acompanhei o relator. Registrado. Certo. Peço desculpa, é porque a minha Não, tudo bem. internet aqui... A gente consegue perceber que acabou de congelar novamente. Ela está instável, né? Está instável. Está com o celular e o sinal do celular. Exatamente, esse é o problema, porque a minha internet, ela deu pau. Tá certo. Vamos lá, então, o voto do Alexandre. Eu também acompanho o relator. Alexandre e Bárbara. Também acompanho, presidente. Eu acompanho. Então, o resultado, certo, do lançamento de fontes sobre salário ficou negar provimento por unanimidade, certo? Nos termos do voto do relator. Vamos, então, agora ao outro item da pauta, número 150, que, como é do mesmo contribuinte e a matéria conexa, já foi relatado e já foi apresentado o voto do relator em conjunto com o processo anterior. Diga, Toselli. Presidente, só para você não esquecer que você vai precisar indicar o relator nesse caso. Ah, é verdade. O Redator. Ok, obrigado. O redator para... Lembrando que o Toselli está sobrecarregado com outras funções. Bom, alguém gostaria de fazer o voto vencedor dessa parte do fonte 35? Eu não posso. Posso fazer. Bárbara, Gisele. Tanto faz. Quer fazer, Bárbara? Eu vou fazer a declaração de voto do outro. Então pode deixar com a Bárbara, o próximo, a Alexandre, a gente vai revezando, assim.
Tá. Certo. Então, quem ficou mesmo? Eu não entendi. A Bárbara, certo. Então, o redatora do voto vencedor, Bárbara. Obrigado, Toseli. Então, como o item 150 já foi relatado e votado em conjunto com o 149, vamos direto à votação. Então, nós temos, trata-se de lançamento de IRPJ por receita contabilizada e não declarada ou paga. Salvo engano, o relator me corrige se eu estiver errado. Nós temos aqui também dois recursos, o recurso de ofício semelhante ao do item anterior, porque a DRJ excluiu a responsabilidade tributária dos sócios minoritários do escritório, e temos o recurso voluntário, certo, em relação ao lançamento que é em relação ao lançamento do IRPJ, tá certo? Eu creio que esse é mais simples, eu vou colher logo o voto dos dois de cada conselheiro, tá certo? Aí cada conselheiro diz, olha, o recurso de ofício é desse jeito e o recurso voluntário é desse jeito, tá bom? Então, vamos começar. Alan, pode dizer o teu voto para os dois recursos. Só um segundo. Tá ferro. Então, presidente. O FG congelou de novo. Congelou, né? Presidente, Eu vou acompanhar o relator nos dois votos. No recurso de ofício, né, negando o provimento ao recurso de ofício e negando o provimento ao recurso voluntário. Certo. Diga, Lisandro, você quer falar? É que você falou assim, são receitas contabilizadas e não declaradas. Me corrija se eu estiver se eu estiver errado. Uhum. Então, aí eu me achei no direito de corrigi-lo, claro. No caso. Aqui, nesse caso, há recibos, tá? Há recibos do escritório, e eu, inclusive, apontei as páginas, é um pouco diferente lá do fonte. Não está só na contabilidade. Tá, então deixa eu me corrigir. São receitas contabilizadas e comprovadas, e apesar disso não foram declaradas ou pagas. Tá certo? Tá bom assim? Ok. Então vamos ver aqui. O Alan acompanhou o relator nos dois recursos, né? Ou seja, negando o provimento ao recurso de ofício e negando o provimento ao recurso voluntário. Toseli? Presidente, eu acompanho o relator ao negar recurso de ofício, e quanto ao recurso voluntário, eu vou abrir divergência para afastar a qualificação da multa. E aí sobraria a responsabilidade solidária do administrador. Me parece até ter um cheiro dele ter o responsável solidário, mas eu discordo totalmente da motivação. Então, como a motivação para mim é muito importante no que diz respeito à solidariedade, eu vou considerar nula. Então, nesse sentido, para resumir, acompanho negar provimento ao de ofício e o voluntário do parcial provimento para afastar a solidariedade e a qualificadora. Presidente, é como voto. Afastar a solidariedade do principal, né? Deixa eu pedir só um esclarecimento. Só sobrou um, foi isso? Foi, que é o que dá nome ao escritório. Eu gostaria de fazer só um esclarecimento de fato, porque a gente não debateu muito essa questão da responsabilidade dessa pessoa aí, e eu fiquei com uma dúvida agora, eu queria só fazer esclarecimento de fato, se essa responsabilidade foi combatida no recurso voluntário, porque algumas coisas ele deixou de combater, então eu queria perguntar ao relator se ele combateu. Ele apresentou o recurso. O responsável, o Paulo Roberto, apresentou um recurso rebatendo. Tá certo, tudo bem. Pronto. Certo. Então, o conselheiro Tozelli, ele abriu divergência no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, afastando a multa qualificada e afastando a solidariedade, certo? Imputada pela fiscalização
Paulo Murray. Né? Ok. Na sequência, o relator Gisele. Bom, eu vou acompanhar o relator para negar provimento ao recurso de ofício e vou acompanhar a divergência do Toselli para reduzir a multa para 75. O fundamento é da IPJ zerada, a gente já bateu muito nessa tecla, que não é suficiente para comprovar o ânimo da prática do ilícito fiscal. E com relação aí à responsabilidade, concordo com o Toselli, a gente é bem criterioso quanto à imputação, e não só atrelada à própria capitulação e à motivação em linha com a capitulação, mas também os elementos. Eu acho que aqui, ainda que haja potencial cheiro, também não teve uma ampla dilação hábil a me convencer. Então, seja pela motivação legal, seja pela motivação do racional técnico e probatório, não me convence. Então, eu acompanho a divergência para dar parcial provimento. Tá certo. Então, eu anotei aqui. Deixa eu só conferir aqui que eu fiz a anotação, eu já não estou mais revisando. Em relação, porque eu me perdi, eu só queria conferir aqui, tá? Em relação ao recurso de ofício, o voto do relator é no sentido de negar provimento e acompanhar o relator, Alan Toselli, tá, eu botei errado aqui, Gisele. E em relação ao lançamento de RPJ, acompanhar o relator Alan Toselli e Gisele abriram divergência no sentido de afastar a qualificação de ofício e a responsabilidade imputada. Ok, não, eu esclareci, porque eu tinha colocado anotado aqui, José, no lugar de anotar o teu nome no recurso de ofício, eu anotei, se eu estivesse acompanhando o relator, mas eu já corrigi aqui. Certo, então voltou Gisele, Efigênia. Agora sou eu. Sim. Tá. Olha, meu ponto que eu estou um pouco na dúvida é com relação à questão da multa qualificada. É um ponto que eu tenho debatido bastante, ainda não consegui superar, até entendo algumas divergências na DCTF e tá agora. Com relação principalmente a DCTF totalmente zerada, eu ainda não consegui superar isso para deixar de desqualificar. Até quando há divergências e tal, eu vou trazer isso no voto, mas agora, quando é uma conduta reiterada de DCTF totalmente zerada, eu ainda não consegui superar. Então, eu acompanho o relator em toto. Certo. Então, Efigênio, vou acompanhar o relator no recurso de ofício e no recurso voluntário. Alexandre. Eu acompanho o relator no recurso de ofício, mas no recurso voluntário eu acompanho a divergência que foi aberta pelo Toselli. Para mim, não tem esses elementos de comprovação de qualificação da multa e tampouco da responsabilidade. Ok. E Bárbara? Eu vou acompanhar o relator em relação ao recurso de ofício e a divergência em relação ao voluntário. Essa é uma situação interessante. Bom, o meu voto em relação ao recurso de ofício, no sentido de acompanhar o relator, né? Em relação ao recurso voluntário, eu acompanho o relator em relação à manutenção do lançamento, acompanho o relator em relação à responsabilidade, né, que foi a divergência, mas em relação à qualificação, né, dentro daquela minha linha de pensamento, de que para qualificar é necessário um outro ato, né, diferente do ato que configurou a omissão, certo? E, no caso aqui, a omissão está configurada exatamente pela não declaração da receita contabilizada e comprovada, né? Então, assim, como não houve esse outro ato tendente a ocultar a omissão, certo? Entenda assim, ele é um sonegador, desculpe, ele não é um sonegador, ele é digamos assim, ele omitiu a receita de uma maneira
digamos assim, ampla, a máxima possível, simplesmente não declarou, né? Mas não fez nada para ocultar isso, entende? Não declarou, omitiu. Não declarou, não incluiu na apuração, omitiu. Mas não fez nada para ocultar, entende? Que só a reiteração ou o valor não são suficientes para exasperar aí a sanção, né, da multa de ofício. Então, eu vou abrir uma outra divergência, né, no sentido de dar provimento parcial, em menor extensão do que a divergência anterior, simplesmente para exonerar a qualificação da multa de ofício. Certo? Então, a gente vai ter que separar esse... em relação ao recurso de ofício, o resultado é negar provimento por unanimidade. Em relação ao recurso voluntário, nós temos 3 resultados parciais. 3 votos para negar provimento, certo? 3 votos para negar provimento. 1, 2, 3, 4 votos para dar provimento parcial, exonerando qualificação e responsabilidade, e 1 voto para dar provimento parcial só exonerando a qualificação. Então, vamos ter que ter uma segunda votação, né? Isso aqui é a primeira votação. Estou falando das minhas anotações, né? Tivemos a primeira votação. Em segunda votação, aí eu vou ter que optar, né, entre apenas em relação à responsabilidade. Presidente, eu não entendi por que tem que ter segunda votação. Porque é o seguinte, em relação ao lançamento, foi unânime, correto? Vou até anotar isso aqui, ó. Em relação ao lançamento, seria negar provimento por unanimidade, correto? Em relação à qualificação, seria dar provimento por maioria, correto? Seria dar provimento... é verdade. Se a gente separar os itens, né? Em relação à qualificação, é dar provimento por maioria. Conforme as divergências. E em relação à responsabilidade, aí sim é que nós temos um empate, é isso, né? Isso. Então talvez não precise realmente da segunda votação, né? Certo. Então, em relação à responsabilidade, negar seria o empate. Isso. Então, no empate em relação à responsabilidade do contribuinte, não não, responsabilidade do contribuinte não. Não, que eu estou confundindo. Administrador. É responsabilidade mesmo. Lisa, o relator, vou dar a palavra para o relator. Diga, Lisa. Rapidinho, é que eu falei para a Bárbara que eu iria modificar o meu voto para apreciar aquele ponto que o Toselli levantou, e eu verificando agora o meu voto, o que eu abordei, na verdade, foi que o contribuinte não trouxe impugnação direta sobre esse ponto. Em função disso, eu deixo claro no voto de que eu não vou apreciar. A única coisa que eu vou apreciar em relação ao imposto de renda retido na fonte, eu listo os dois motivos que está na folha. Mas, Lisandro, a gente já superou, já houve votação, já foi declarado. Não, eu sei, mas é que eu teria que refazer o meu voto, e eu não vou refazer, entendeu? Porque o fundamento está no meu voto, sim, o fundamento é esse, ele não impugnou. Ele não impugnou esse batimento que a gente constatou aí que houve
Ele não fez contestou esse ponto. É por isso que o meu voto foi no sentido de manter. Então, eu não preciso refazer o voto, tá bom? Certo, ok. Alguém gostaria de fazer alguma observação sobre o que o Lisandro acabou de trazer? Acho que não, né? Podemos dar prosseguimento à votação do IEPJ. A gente tem um empate em relação à responsabilidade tributária. E aí a gente entra naquela questão aplica o 19E ou não. Aqui está claro que é um processo para determinação e exigência do crédito tributário, certo? Então, em princípio, nós temos aqui a aplicação do 19E da 10.22, né? Mas o que eu gostaria de expor o meu entendimento? Existe, embora que a questão aqui que a gente julgou, que é responsabilidade tributária, não diz respeito à matéria do crédito tributário, não diz respeito ao crédito tributário, diz respeito a uma circunstância, esse crédito tributário, que é a responsabilidade, certo? Então, assim, não é elemento do crédito tributário a responsabilidade ou não. Então, o que a gente está discutindo aqui, não estamos discutindo valor, base de cálculo, pessoa do contribuinte, nada, nós estamos falando de ônus do contribuinte, que é a empresa. Estamos falando de ônus de um terceiro envolvido aí no fato gerador, e por isso foi imputada a responsabilidade. E a lei fala que, em caso de empate, vai ser dado, o resultado vai ser em benefício do contribuinte, certo? E o contribuinte aqui, quem é? É a empresa, certo? Nesse caso, e aqui é o meu entendimento, vou colocar para vocês. Nesse caso, é mais benéfico para o contribuinte ter um outro dividindo com ele a responsabilidade, certo? É uma outra pessoa, contribuinte. Além da empresa, que pode vir atender, certo? Essa exigência tributária, certo? Então, nesse caso, o meu entendimento é que aplica-se o 19E, porque é processo de determinação e exigência do crédito tributário. E eu aplico a 19E para manter a responsabilidade, porque é mais benéfico para o contribuinte que haja o responsável, certo? Então, esse vai ser o resultado da declaração do resultado do julgamento. Então, você quer falar e depois a Gisele. Então, sério. Senhor. Presidente, com a devida vênia, essa aí é difícil de engolir, porque na verdade, pergunta para o sujeito passivo se ele se sente beneficiado. Quer dizer, então, para o contribuinte é mais benéfico ter um outro, então, por isso, Claro. manter o outro? Não, peraí. Aqui, na verdade, presidente, existe uma cobrança de um crédito tributário com relação às duas pessoas. Uma delas, o colegiado falou, 4 votos dos 8 falou, ele não é devedor deste crédito tributário que eu estou cobrando. Eu determinei um crédito tributário, estou cobrando um crédito tributário de uma pessoa. O que diz o 19E? Para você cobrar crédito tributário, né, determinar e cobrar crédito tributário, quando há empate, certo? O voto é a favor de quem? De quem está sendo cobrado. Então, assim, eu concordo com você que para processo de compensação, apesar de discordar, existem bons argumentos para você falar que esse novo critério para processo de compensação não é válido. Não concordo, mas respeito porque há fundamento jurídico bom. Mas falar agora que para o solidário não se aplica o critério novo de desempate só porque a lei falou contribuinte. Sim. E aí é mais benéfico para o contribuinte ter um solidário, ou seja, nós vamos deixar ele
porque é melhor para o contribuinte principal? Sim. Não, presidente, desculpa. Como assim? Eu não consigo entender isso. Pronto. É conveniência. Então, o critério é oportunidade eu não vou e debater, conveniência. certo? Eu posso dar a palavra para a Gisele? Não, só queria lançar uma dúvida. O critério, Sim. então, é oportunidade e conveniência? Não. É a interpretação literal do dispositivo, em benefício do contribuinte. Se a gente exonerar a responsabilidade, está sendo em benefício do responsável tributário, que não é o contribuinte. Estou sendo literal. Certo? Gisele, depois o Lisandro e depois o Alan. Gente, de novo, na mesma linha do outro caso, eu não só discordo, né, com relação à compensação, como aqui, novamente, o que me preocupa fortemente vocês acham, sinceramente, que o legislador, ao trabalhar esse dispositivo, estaria excluindo propriamente os responsáveis? De novo, o que visa o Instituto da Responsabilidade? É transferir o ônus do tributo? Não, não é. É uma complementação. Então, a gente vai premiar potencial contribuinte por via oblíqua do Instituto da Responsabilidade. Então, assim, é um ponto que me deixa bem preocupada esse tipo de posicionamento, porque, assim, na verdade, à medida que o CARF for criando, né, é claro, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente vai ter que, de novo, nessa situação, respeitar a proclamação do presidente, mas, assim, a chance de questionamento dessas posições são sérias, né? Então, eu acho que não existe uma diretriz no CARF, mas a gente vê publicamente manifestações do fisco buscando interpretar. Como eu vou interpretar o 19E para, afinal, não aplicar no critério de desempate em favor do contribuinte? Então, estão existindo uma série de construções públicas nesse sentido, que incomodam muito, né? Porque, no fundo, desculpem, quer a gente concorde ou não, o processo legislativo aconteceu, a gente está com a DINS e tem que esperar uma manifestação quanto à inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Mas, assim, a gente vai começar a criar uma série de monstros, a responsabilidade, a compensação, eu acho que são dois grandes monstros, e na verdade, a minha fala é muito no sentido de sensibilizar, porque daqui para frente, para mim, o voto de qualidade não foi extinto, mas a única hipótese que eu consigo encontrar dentro da nossa prática são questões aduaneiras. Ponto. Antidumping, outras questões que realmente fogem. Na prática aqui, quando você olha para o Instituto de Responsabilidade, para mim a palavra determinação abrange compensação, e quando você olha o termo contribuinte, então é contribuinte, não sujeito passivo. Se fosse sujeito passivo, abrangeria todo mundo. Gente, eu assim acho muito delicado, principalmente porque a gente não tem uma diretriz oficial, nem da Procuradoria nesse sentido, nem do próprio CARF, e menos ainda por parte do Judiciário. Então, assim, é nesse sentido que eu quero sensibilizar também. Tá? Ok. Passar a palavra. Lisandro, depois Alan, depois Efigênio. Lisandro. Eu faço uma interpretação das duas normas. A norma primeira seria da lei, né, Lei 13.988, que diz que resolve-se favoravelmente ao contribuinte, certo? E a outra norma, resolvendo isso em empate, né? E a outra norma é o CTN, que o CTN vem distinguir contribuinte de responsável no artigo 121. Então, fique muito tranquilo a aderir aí, a dar apoio, já que não é uma adesão, ao entendimento do Neus. É isso aí. Alan? Eu vou na mesma linha que você, Neudson. E vejo ainda que eu não sei exatamente... Bom, além de interpretar favoravelmente ao contribuinte em sentido literal, como você está fazendo, também não me parece que a discussão da responsabilidade, que é uma coisa que interessa
ao responsável é exatamente determinação do crédito tributário, que é realmente a hipótese que o 19E vai tratar. Então, eu também vou na linha de que a interpretação deve ser literal. Ok. Efigênio? O que eu ia falar já foi abordado pelo Lisandro e pelo Alain, então só complemento o seguinte: realmente, se tivesse o legislador colocado sujeito passivo, teria resolvido a questão. E agora, isso só mostra como que uma norma dessa importância, e aí eu falo o efeito jabuti, é invocando o seguinte: como que o negócio desse é colocado, não compete a gente, mas como que os problemas que serão gerados, que estão sendo gerados, esse é um caso concreto, tivesse isso sido discutido e tal, ainda que permanecesse, ainda que tivesse permanecido, não estaria tendo esse problema. Agora, teremos que conviver com isso, infelizmente. Entendeu? Infelizmente. Ok, então foi dada a oportunidade. Ok. Último. Já manifestou. Tá certo. Eu não quero dar mais uma nova rodada, porque eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de dizer, né, a sua opinião. Eu realmente não quero transformar isso num debate. Tá certo? Mas então, por favor, eu vou dar a palavra para o Tozé, que ele pediu, mas eu peço que a gente, em seguida, passe para o próximo processo, a gente tem uma pauta aí para cumprir. Não, presidente, eu agradeço. Eu sei que o seu papel, nesse momento, não é fácil. Eu concordo plenamente que o processo legislativo que resultou no 19E causa uma certa revolta para quem lida com isso. Eu não gosto de falar de essência de pauta temática, mas eu gosto muito daquele termo contrabando legislativo. Mas a partir do momento que a lei está posta, a gente tem que aplicar. Então, o que assim, eu gostaria de registrar é que a interpretação é livre, mas a gente deveria nos livrar de preconceitos para aplicar a lei. E aí, o que me incomoda aqui é falar assim, não, é mais benéfico para o contribuinte manter o responsável solidário. É esse ponto que eu não consigo entender. Respeito, presidente, desculpa se eu fui... Porque eu sei que a sua cadeira, nesse momento, não é fácil, porque, queira ou não queira, isso tem que concentrar em alguém para proclamar o resultado, e no caso é você. Peço desculpas se, de repente, fui um pouco indelicado aí, deixo registrado aqui, mas é que também é um assunto que eu sei que incomoda todo mundo do jeito que foi, mas eu acho que ela está posta, e quando a lei está posta, a gente tem que aceitar, doa quem doer. É só isso que eu queria falar, prometo que eu não vou tocar mais nesse assunto, e a vida segue. Tá certo. Quando isso, eu só quero dizer que, assim, eu não estou decidindo, assim, por nenhuma, digamos, ideia preconcebida. Eu tenho ideia, claro, certo? Mas não estou decidindo por nenhuma ideia preconcebida. Essa é a minha convicção, certo? A norma, eu estou aplicando a norma nova, porque é processo de exigência de crédito tributário. A nossa divergência aqui está sendo o que é mais benéfico aqui, certo? É para uma parte ou para outra. E o meu entendimento, vocês podem não concordar, mas o meu entendimento é que é mais benéfico para o contribuinte que tenha outra pessoa que possa ser cobrado junto, certo? Aí você pode dizer assim, não, mas como assim o responsável? Porque são pessoas diferentes, certo? Pessoa jurídica e pessoa física são pessoas diferentes. Eu não posso confundir as duas pessoas, tá certo? Então, se por acaso a pessoa física pagar o crédito tributário, vai ser mais benéfico para a pessoa jurídica, eu não tenho dúvida disso. E é por isso que eu estou adotando a literalidade da lei, certo? E trazer esse entendimento, compreendo, entendo que ele não é intuitivo, porque o intuitivo é confundir pessoa física com pessoa jurídica, nesses casos, o responsável com o contribuinte, certo? Essa é a intuição. Então, a minha decisão é
entendo que é contraintuitiva, mas eu creio que ela tem fundamento legal, porque o CTN realmente diferencia as duas pessoas, tá certo? E aí vem o meu entendimento, que é esse que talvez você não concorde, de que para a pessoa jurídica, mais benéfico seria, com certeza, mais benéfico se a pessoa física responsabilizar. Tá certo? Então, eu vou pedir, são 4 horas agora, né? Vamos fazer um intervalozinho, né, de 5 minutos, deixa eu só pedir para